Fala aí, galera, membro do canal Luta Livre na TV, André na área. E desde já eu quero agradecer novamente a todos vocês que têm ajudado e apoiado o nosso canal. É graças a vocês que a gente consegue sustentar aqui o trabalho e se manter seguindo em frente. Desde já eu quero continuar agradecendo o apoio de vocês. Hoje eu vou colocar aqui um vídeo exclusivo, porque eu vi um vídeo muito interessante do canal WrestleMania, um dos melhores canais de luta livre, um dos maiores também no YouTube, em que ele falou sobre momentos que não deveriam ter acontecido no SummerSlam 2025. E eu quero muito ver esse vídeo porque pode ser que tenha alguma coisa que pode ter escapado a gente durante o show. Alguns bots, alguns erros, algumas coisas que não deveriam ter acontecido, como a situação do enforca-gato da Lyra Valkyria. Então, se você quiser saber o que eles descobriram e ver se você percebeu isso durante o show ou se eu percebi isso durante o show, assista esse vídeo e vamos ver se a gente consegue identificar coisas que eles dizem que não deveriam ter acontecido, ver se a gente conseguiu identificar durante o show, beleza? Então vamos para mais um react e não deixe de continuar apoiando o nosso canal, fazendo tudo aquilo que a gente pede, em especial vocês que são membros. Não deixem de assistir os nossos vídeos do início até o fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube alavancar o nosso canal, beleza? Então vamos nessa, vamos para o nosso react aqui no perfil da WrestleMania. Lembrando, WrestleMania é o canal aqui do YouTube, e eles fizeram esse vídeo que estes momentos não eram esperados para acontecer no SummerSlam de 2025. 2025 is officially off the air, and with 2 nights of dramatic action, join us now as we look at moments that weren't supposed to falando de happen. bots e blunders, ou seja, erros e vacilos. Be sure to subscribe and hit that notification bell. Acho que já estão em 2 milhões. Hey. The botches for SummerSlam Hey, Night hey, 1 hey. started before the main show had even gone live on the Os air. problemas aconteceram durante o show, antes do show. The live mics were cut out, and this led to an awkward moment of an unknown individual saying, hey. Aparentemente, antes do programa começar, no pré-show, os microfones sumiram e aí alguém começou a falar hey, e ninguém sabe quem era. Clearly to ask if the mics were back on. Perguntando se os microfones tinham voltado. A produção pôde atuar e os fãs viram que não teve, assim, eles conseguiram resolver isso. Eles resolveram fazer entrevistas com algumas pessoas durante o pré-show e aí aparentemente teve uma pessoa ali que não estava muito interessada no SummerSlam. Vamos ver. By interviewing fans at ringside. However, this didn't go to plan as WWE decided to interview the most disinterested woman on the planet. The woman didn't remotely care about being interviewed. Ela falou que não ligava para essa entrevista. Peter Rosenberg would question the woman's nonchalant attitude. Whilst the lady evidently didn't give WWE the reactions they required, perguntou, mas ela não quis reagir. Social media, with one fan even suggesting that the woman gets invited to every future Premium Live event. Segundo os fãs, aparentemente essa mulher, essa morena aí, ela seria convidada da WWE para todos os Premium Live Events. E aí ela, tipo assim, meio que como uma obrigação, tá ali, foi convidada, nem gostaria de estar ali, mas ela tá. Então acabou sendo a pessoa que o Peter Rosenberg entrevistou e teria até questionado essa atitude dela. Isso é porque eles não convidaram o tiozão, porque se tivessem convidado o tiozão, eu teria dado uma entrevista maravilhosa pro Peter Rosenberg, porque eu sei falar inglês, eu tenho visto, válido até 2027. Né? Se tiver algum membro aqui do canal infiltrado que é da WWE, por favor, me convidem para o próximo PLI, que eu vou dar uma entrevista excepcional pro Rosenberg. Number 3. Teleprompter. A SummerSlam 2025 kicked off officially with Cardi B. Cardi B veio pro ringue, que era o host, a host do programa. Sim, eu percebi isso, não sei se vocês perceberam. A Cardi B, ela foi a host do SummerSlam, ela só apareceu uma vez falando, foi no começo da noite 1, ela só apareceu na noite 2, e ela tava olhando para baixo o tempo todo que ela tava falando, e ele diz que isso indicou que ela tava lendo de um teleprompter. Eu também percebi isso, eu também achei que a Cardi B tava olhando para um teleprompter, o que mostra que também ela não tava nem aí para estar ali, ela só tava querendo era publicidade, né? Cardi B couldn't have made this any more obvious. Basically staring at a screen at ela tava olhando para uma tela para baixo, para 90% do promo. From the WWE world, but she was surely paid enough to memorize a 90-second promo. Deixa eu só voltar um negócio aqui. Para quem não sabe, tem um rapaz que é fã aqui, sempre aparece nas nossas lives, que é o Lucas. O Lucas, ele tava no SummerSlam, tá?
Na noite 2. Aqui na noite 1 ele não vai aparecer, mas na noite 2, vocês vão ver na primeira luta, que é a Triple Threat, uma pessoa aparecendo mais ou menos por aqui, ó. Nessa região aqui. Tá? Mais ou menos aqui eu tô tentando fazer aparecer um marcadorzinho, mas não tô conseguindo. Porque não é um PowerPoint, né? Mas ele aparece mais ou menos aqui nessa região aqui do ringue. Ele, de vez em quando ele aparece de pé com uma camisa 54, uma camisa branca, parecida com essa aqui, ó. Só que ela não é cinza assim, ela é uma camisa branca com o número 54 camuflado e ele aparece levantando um cinturão spinner. Então, se vocês verem na luta feminina esse cara se levantando o tempo todo, mostrando a camisa 54 e o cinturão spinner, é porque era o Lucas, que tá sempre nas nossas lives. O pessoal brinca que ele é um dos nossos patrocinadores master. Ele apareceu, tá? Paid enough to memorize a 90-second promo. Number 4, Miss Q. A Vamos lá. pyro botches can be common in WWE, and SummerSlam 2025 was no exception. As Roman Reigns made his entrance on the ramp, the pyro went off at the wrong time. Ok, falaram que durante a entrada do Roman Reigns, a pyro dele entrou errado, né? Entrou no momento certo, né? Ele tava entrando e ela estourou. The OTC one did his signature taunt on the ring apron during his entrance, and the pyro didn't go off as planned. Aqui, o que aconteceu? Normalmente, quando o Roman Reigns ele entra no ringue, não acontece nada, ele vem andando. Quando ele entra no ringue e ele fica nessa posição e levanta a mão, a pyro explode no fundo. O que aconteceu foi que a pyro estourou antes e aí na hora que ele levantou a mão, a pyro não estourou. Essa eu confesso que eu não reparei. Né? Já faz tanto tempo que a gente não vê o Roman Reigns numa luta que a gente esqueceu como é que a pyro dele funciona, né? O pyro são os fogos de artifício. Aí quando ele entrou no ringue, o pyro estourou. Então, quer dizer, ele levantou a mão, os fogos de artifício não voaram. Quando ele entrou no ringue, os fogos de artifício voaram. Então, assim, claramente alguém estava dormindo no ponto lá. You can see from Reigns' face that he was a little confused. E não gostou muito não, olha lá. Number 5, a rough landing. A Roman Reigns' trademark dive over the ring ropes. Aqui, ó. Isso aqui eu percebi. Eu falei durante a live que isso tinha sido um problema, tá? O pessoal falou que o Roman Reigns, ele quis dar um salto mortal. Mas eu falei, gente, ele não quis dar um salto mortal. O tal do top carrilho. Ele quis dar um top suicida. Que é aquele salto que ele vai como se fosse reto. Ele antigamente ele já estava acostumado a dar esse salto e muito raramente ele dá esse salto, que ele tem que voar da terceira corda para cima dos adversários. Que nem o Jey Uso faz. Só que o Roman Reigns ele é muito mais potente, muito mais forte do que o Jey Uso, então ele voa muito mais longe. Ele voa mais longe do que os caras que estavam no chão. E aí quando ele foi cair, ele começou a se inclinar e ele percebeu que ele ia cair de cabeça no chão. E aí ele teve que virar o corpo, porque os dois não conseguiram pegar ele, o Bronson Reed e o Bron Breakker. Ele teve que virar o corpo para não morrer, porque ele ia cair de cabeça no chão. E aí ele, na verdade, completou um salto mortal. O pessoal falou que ele tentou dar um salto mortal e tal, mas eu entendi que não. Aí, nesse momento, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo como é que ele passou, ó? Ele deveria ter batido neles mais ou menos nessa altura, ó. Ele deveria ter batido neles mais ou menos na altura do peito, da cabeça. Ele voou por cima dos dois, de tão forte que ele é, e de tanto impulso que ele tomou, ele voou por cima dos dois, os dois não conseguiram segurar ele. Entendeu? Aí, ó, tá vendo? Ele acabou tendo que dar a cambalhota, porque senão ele ia bater de cabeça no chão. WWE would even replay the lá, landing, and it was an utter miracle that Reigns wasn't hurt. Ele falou que foi um milagre de ele não ter se machucado, e foi mesmo. Look like the former WWE champion suffered any injury. Another botch dive occurred literally minutes after. Esse aí também foi. E foi o Bronson Reed. Aconteceu a mesma coisa, olha lá. O Bronson Reed pulou, só que aqui eu entendo que o Jey Uso estava mal posicionado. O Roman Reigns, ele estava mais ou menos a 1 metro, alguma coisinha do ringue. Mas olha o Jey Uso onde está posicionado. Ele está em cima do apron, tá vendo? Então, quando o Bronson Reed pulou, se o Jey Uso estivesse aqui nessa posição, ele teria conseguido agarrar o Bronson Reed, que é pesado pra caramba, junto com o Roman Reigns. Só que pra piorar a situação, o Bronson Reed também pulou que nem uma vaca, e o Jey Uso, mal posicionado, acabou não conseguindo segurar ele, e o Bronson Reed também quase morreu. Ele, pelo menos ele caiu de cara, ele não caiu de cabeça, né? Incredibly rough. Number 6, empty seats. Assentos vazios. Isso aí ele vai falar que em vários momentos do show eles acabaram mostrando muitos assentos vazios.
And as Bob Breaker was standing triumphant on the announce Aqui, table, ó. a Olha isso camera aqui. would show in clear view a huge Olha isso section of aqui, ó. seats curtained off. Olha isso. WWE had around 50,000 tickets sold for the event. But with the Primeira noite foram stadium being 50 enormous, mil empty lugares seats were certainly vendidos. to be expected. Isso aqui deveria ter WWE sido is just usually preenchido, ó. better at hiding them from viewers at home. Number 7, Exploder. The Sami Zayn Exploder suplex Ah, into esse the corner Exploder is não, usually também a não entrou, spot that não. signals the beginning of the end. However, for Zayn's match versus Karrion Kross, the move was somewhat botched. The wrestler taking the move is supposed to land in the Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Na verdade, aqui, a situação é que o Karrion Kross, ele quando tomou o golpe, ele deveria ter pulado um pouco mais longe para que ele tivesse batido aqui no turnbuckle. Aqui eu acredito que o problema tenha sido uma combinação do Sami Zayn estar um pouco mais longe do turnbuckle que o normal e o Karrion Kross não ter dado impulso suficiente para que ele pulasse e acertasse o turnbuckle. Ele acabou pulando e caiu de costas no chão e as pernas dele pegaram no corner, turnbuckle. but on this occasion, Kross took a bump and missed the turnbuckle. Isso. It wasn't the best landing, and Michael Cole on commentary was even forced to address the landing as it looked incredibly underwhelming. Pois é, o bump acabou Number 8, sendo the muito Alabama fraco. Slam. Well, the botches in the Tiffany Stratton versus Jade Cargill matchup Ah. were limited, yet one botch occurred as Stratton hit an Alabama Slam. Cargill didn't take the bump in the correct manner, and it looked insanely awkward. The botch was even called out by the commentary team, as it was too big of a botch to ignore. Nesse Alabama Slam, esse eu não percebi, tá? E a Tiffany Stratton deu na Jade Cargill, a Jade Cargill caiu errado. Aqui eu não acho que é um problema da Jade Cargill. Eu acho que é o fato de que a Jade Cargill talvez fosse pesada demais para Tiffany Stratton aplicar o Alabama Slam. Porque para ela aplicar o Alabama Slam, ela tem que fazer uma alavanca com as mãos e puxar a adversária por cima. E você precisa ser muito forte para conseguir fazer isso. Ou você faz isso com alguém que você aguenta o peso, ou você vai ter problemas. Então, os lutadores, eles na hora de eles executarem os movimentos, eles precisam saber se eles têm condições de aplicar o movimento, senão é melhor não aplicar. Por exemplo, o maior exemplo disso é o AJ Styles com o Styles Clash. O AJ Styles ele só consegue aplicar o Styles Clash em lutadores que são da mesma altura que ele ou mais baixos e relativamente leves. Se for um lutador pesado ou mais alto do que ele, existe um risco muito grande da pessoa se machucar na hora de ser aplicado o Styles Clash. Então, o AJ Styles prefere não aplicar o Styles Clash, ele prefere partir para o Phenomenal Forearm como finalizador. Isso aí é uma diferença que poucas pessoas percebem nas lutas dele. The match was only around 7 minutes, so luckily for both women, before the crowd could process the botch, they had already transitioned into a new sequence. O que ele falou é que como a luta só teve 7 minutos, no momento que o público poderia ter pensado sobre bot, na verdade a luta continuou porque foi muito acelerada, porque elas tinham que correr com o tempo. Number 9, Quick Thinking. Speaking of Tiffany Stratton versus Jade Cargill, one of the central spots in the match was supposed to see a pin attempt broken by a rope break. Stratton would be on the receiving end of Cargill's finisher, but when Cargill leaned back, she noticed that Stratton's foot was nowhere near the rope. Sim. Cargill expertly helped move. Aqui eu percebi isso, tá? Na hora que a Jade Cargill aplicou o Jade na Tiffany Stratton, ela puxou normalmente a perna da Tiffany Stratton para fazer a pose dela. Só que deveria haver um rope break com a Tiffany Stratton botando a perna na corda. Só que quando a Jade Cargill puxou a Tiffany Stratton para poder fazer o pinfall, a perna da Tiffany não alcançou a corda. Então a Jade, ela teve que, assim, de uma forma assim, meio oculta, né? Ela teve que pegar a perna da Tiffany e ter puxado para cima da corda. Só que eu acho que isso foi desnecessário, porque se a Tiffany tivesse colocado a perna debaixo da corda, pela regra, também valeria como rope break. Não precisa nem encostar na corda. Se a perna tivesse por baixo na corda, no nível da corda, isso já contaria como um rope break. Então, assim, eu acho que foi feito para facilitar a vida da juíza. A juíza poderia não ter percebido isso, mas é o que diz a regra. Então, assim, foi uma consertada que ela deu ali, que nem era tão necessário assim, mas ela fez porque ela percebeu, e aí, muito inteligentemente, a gente tem que dar os elogios a Jade, ela percebeu que poderia ter problemas o fato da Tiffany Stratton não ter conseguido colocar a perna lá, e aí o bote seria pior se a juíza tivesse parado a contagem, porque a luta não deveria acabar ali, sendo que a Tiffany não teria motivos para isso. Move Stratton's leg into position without it being obvious. This was really well done by Cargill, as despite being rather inexperienced in the ring, she was able to make the spot work. Ele falou. Number 10, Stop and Stare.
A credit should be offered to Jelly Roll for taking a thunderous bump through the announce table. However, as Roll was waiting for Logan Paul to land on him from the top rope, Roll adjusted his position several times, and at one point, he was literally staring directly at Paul and virtually no-selling the prior action. Ok, vamos lá. Aqui o que ele está dizendo? Ele está dizendo que na hora em que o Logan Paul foi aplicar o Frog Splash, ele demorou muito. E aí o Jelly Roll, que deveria estar caído, capotado no ringue, né, com a cara para trás, né, vendendo os golpes que ele havia levado até ali, na verdade ele estava olhando para o Logan Paul. Por quê? Porque ele estava esperando o momento que o Logan ia vir, porque o correto numa situação dessa é você tensionar os músculos do corpo para que quando haja o impacto da outra pessoa, não doa tanto. Se você tomar com o seu corpo mole, a pancada ela vai nos seus órgãos internos e aí acaba tendo muito mais impacto e dói muito mais. Então você tem que literalmente enrijecer toda a musculatura do corpo para você tomar esse golpe corretamente. E aí o Jelly Roll ele ficou literalmente olhando para o Logan Paul para poder ver em que momento que ia acontecer o salto dele para que ele pudesse enrijecer. Isso aí eu acredito que se deve ao fato de que o Jelly Roll ele não tem experiência com luta livre. Se ele tivesse, ele meio que perceberia algum sinal, que no caso era o Drew McIntyre contando, né? O 3, 2, 1, que ele contou para o momento que o Logan Paul fosse pular. This came down to poor planning on WWE's part, as Roll should have been directed to sell the spot and get into position prior to the spot going ahead. Number 11, censoring. Now, even though WWE remains a PG product, they are now allowed to push the confines of PG in certain areas. When it comes to cursing, strict rules are in place, and WWE don't usually allow F-bombs unless pre-approved. During Logan Paul's heel antics in the tag match, the crowd would heckle Logan with chants of "F you Logan." Isso aí, ok. Censuras do palavrões da plateia. Was heard on the live broadcast. Isso aí de vez em quando acontece, tá? Ele tá dizendo que foi ouvido na transmissão algumas vezes o público mandando o Logan Paul ir para aquele lugar. A gente sabe que a WWE e a Netflix estão tendo um esforço de censurar os palavrões com a palavra F nos Estados Unidos. E no caso desse momento que a plateia começou a esculhambar o Logan Paul, eles demoraram alguns segundos para poder censurar. Mas isso acontece direto. Nos shows semanais também, de vez em quando, eles perdem a primeira gritada do público e aí acaba saindo palavrão. This is likely to be subsequently edited both on the Netflix and Peacock versions of the PLE. Number 12, loss of balance. A Gunther botching is a rarity. There was apparently a loss of balance that caused the ring general to botch during his main event matchup versus CM Punk. Gunther would go on to stomp on Punk and the spot was supposed to see Punk move out of the way, but when Punk remained in the same position, Gunther was forced to miss the Stomp of Doom. It was explained on commentary by Wade Barrett that Gunther lost his balance, but that wasn't the case. It was a mistake on the part of Punk. Aqui ele tá falando que nessa parte da luta do Gunther com o Punk, o Gunther foi dar um stomp no Punk e era pro Punk ter saído do caminho. Só que ele não saiu. Isso forçou o Gunther a desviar o pé dele na hora e aí fazendo com que ficasse muito feio. E aí na transmissão o Wade Barrett disse que ele teria perdido o equilíbrio na hora de aplicar o stomp. Ele disse que provavelmente o Punk escapou. O Punk provavelmente ele esqueceu do spot e acabou não saindo do caminho. Agora aqui, esse foi o que ele falou na thumb, tá? De que aparentemente o CM Punk teria batido durante a luta na hora do Sharpshooter. Gunther vs CM Punk match received rave reviews from fans. Some are questioning if Punk tapped out. As Punk was locked in the brutal sharpshooter, nesse momento aí, ó. tap on the mat, signaling a tap out. Well, with this not being addressed on commentary, it appeared that Punk wasn't meant to do that particular spot, and he may have just been planning the next spot, which would have seen him escape the submission hold. Number 14, slip-up. O que eles estão dizendo é que nessa parte da luta, quando ele tomou o Sharpshooter, ele teria batido no ringue. Se isso acontece, a luta deveria ter terminado, né? Só que a gente sabe que é tudo roteirizado. E como o roteiro não pedia para a luta terminar daquele jeito, o juiz teve que ignorar isso. O que eles falaram que provavelmente foi o Punk batendo de frustração e, na verdade, matutando quais seriam os próximos movimentos da luta. Só que ele acabou fazendo isso da forma errada, batendo no ringue, o que significa que ele teria desistido. Io Sky and Rhea Ripley are slowly becoming wrestling soulmates, and as Sky was about to slip from the ring ropes, Ripley managed to support her to make the spot work. Due to this spot involving a top rope riptide. Nesse momento, isso já na luta de Triple Threat, nesse momento em que a Io Sky subiu
pra tentar jogar a Rhea Ripley pra baixo com uma Huracanrana, ou talvez o Spanish Fly, ela escorrega e ela fica de joelho na corda. A Rhea Ripley salva ela. Ela segura a Io, o que impede que a Io tome o bote. Então, na verdade, a Rhea salvou ela de um vexame ali, né? E são aquelas coisas que às vezes as pessoas não percebem na luta livre. Eu, particularmente, também não percebi. Eu vi que teve ali um entreverozinho ali que a Io escorregou, mas eu não me dei conta de que foi a Rhea Ripley que salvou ela. Isso foi antes foi antes do Super Riptide. Number 15, Mr. Ladder. A TLC matches are never plain sailing. Ah, sim, esse aqui foi claro, né? Foi nítido, né? Foi aquele spot em que o Angelo Dawkins e o Montesfort foram fazer um backbody drop no Joe Gacy. E na hora que o Joe Gacy saltou, porque para você fazer esse golpe ser efetivo, a pessoa que tá tomando backbody drop precisa também saltar. O Joe Gacy saltou, em vez de ele saltar reto para bater na escada, ele saltou pro lado. E aí ele errou a escada, caiu no ringue e rolou para fora. E aí ficou aquela situação, o que a gente faz, o que a gente não faz? O Montesfort saiu do ringue, pegou o Joe Gacy, jogou ele pra dentro do ringue e eles repetiram o spot pra que ele caísse na escada. Isso aí foi nítido, a gente viu na hora. The Street Profits would attempt to backdrop Joe Gacy onto a prone ladder, but they completely missed. On commentary, it was explained that the missed move saved Gacy from injury, which was certainly a unique way to explain the botch. Number 16, worst landing ever. A Candice LeRae took arguably the... Ah, esse bump aí da Candice LeRae, meu irmão. Cara, olha, eu vou te falar, esse doeu. Olha, esse aí, essa queda dela foi muito louca. É o que ele tá dizendo aí que pode ter sido um bot, vamos ver. Biggest bump in recent memory during the TLC matchup. LeRae would go crashing through a ladder on the outside, and the issue was that LeRae landed sideways with the arm sticking out. It was a hideous landing, and there was immediate concern that LeRae was a legitimate... O que acontece? Nesse tipo de queda, você tem que cair ou de barriga ou de costas, preferencialmente de costas, com a musculatura tensionada, porque aí o tatame do ringue ajudaria a aliviar a dor da queda. Vocês percebam que a escada era uma escada preparada, então ela foi preparada para quebrar. E aí, no que a escada quebrasse, na verdade, ela só teria o impacto da queda no chão. E se ela caísse de costas ou de barriga, ela teria a queda correta, acho que mais correta é cair de costas, batendo nesse tatame que ele tem um acolchadinho ali, não é muita coisa, mas tem. Só que ela caiu de lado. Ela caiu de lado e com um dos braços ali, tá vendo? Ó, um dos braços estava pinado assim. E aí isso fez com que todo mundo ficasse preocupado com a queda dela. Injured. This was seen thanks to the sheer amount of medical personnel who ran to her aid. As things stand, there's been no concrete news on whether LeRae was actually injured. Ele falou que não se tem uma notícia concreta se ela se machucou ou não, mas no pós-show ela participou de uma entrevista tranquilamente, junto com o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa. Então eu diria que ela não se contundiu, não. Talvez ela tenha ficado com roxo, alguma coisa assim, mas assim, fratura, coisa do tipo, acho que não, porque senão ela não teria participado daquela entrevista no pós-show. Number 17, wrong place, wrong time. A ringside photographer was in the wrong place at the wrong time during the Becky Lynch versus Lara Val. O fotógrafo que tomou uma pancada, ele tava no lugar errado, na hora errada, na luta da Becky contra a Lyra, e acabou tomando uma bordoada durante a luta. A gente percebeu isso. Eu não comentei durante a transmissão. Eu acho que eu comentei. Eu falei, o fotógrafo tomou uma pancada, alguma coisa assim. Ele tava posicionado errado. Aí a culpa é dele, não é da Becky da Lyra, né? As Valkyria would throw Lynch into the barricade, the poor photographer took all the force as he was out of position. This forced Valkyria to directly apologize to the individual in a Lyra Valkyria pediu desculpas na hora da situação. Out of character moment. The WWE should be careful, as we've recently seen with AEW, that these types of incidents can lead to lawsuits down the road. Ele tá citando o caso da AEW, né? Aquele caso que uma pessoa de apoio lá tomou uma pancada, acho que do Jon Moxley, acho que o Jon Moxley empurrou ele, alguma coisa assim, e o cara processou a AEW, tá processando a AEW aí por uma graninha aí. Which obviously WWE will want to fully avoid. Number 18, zip tie blunder. O problema do enforca-gato. Esse aqui é o problema que eu comentei no vídeo do review e algumas pessoas nem sabiam do que havia acontecido. Algumas pessoas chegaram e falaram, poxa, ainda bem que você falou, eu achei que eu tava maluca. E foi a situação em que a Lara Valkyria teve as mãos presas com o enforca-gato, né, pela Becky Lynch, só que não ficou muito preso. E aí durante a luta, depois que ela toma um Explosion Suplex, a mão dela solta. E fica muito claro isso. Eu acho que esse foi o bot do SummerSlam. The problem was that when Valkyria delivered a belly to belly on... lá, tá vendo, ó?
Aqui, ó. Foi nessa hora aqui, ó. Quando ela tomou o Exploder, ele tá falando que foi um belly to belly suplex, mas enfim. Ela toma o Exploder, a mão dela escapa. E aí fica muito claro que, assim, vai fazer o quê, né? Por mim, teria jogado em Forca Gato longe, teria continuado a luta, mas ela resolveu botar a mão pra dentro de Her hands novo. came out of the zip ties. E simulou que In a ainda tava confusing preso. moment, Michael Cole tried to cover for the botch, but Valkyria would visibly and forcibly put her hands back into the ties. Ficou feio To make demais. this worse, the camera would zoom in on her doing this, so the illusion was completely shattered. In subsequent spots, Valkyria could get the ties tied again, so she basically had to pretend that the ties were keeping her hands in place. Tá vendo? Ó? Depois desse momento, ela teve que literalmente forçar as mãos dela pra parecer que ainda estava presa. Em vez de ela ficar com a mão assim, ela começou a luta assim, ó, pra poder dar uma volta no enforca-gato e deixar ele mais preso. Então, o cara ficou muito na cara esse bot. When in reality, she could have just removed them at any time. Number 19, handcuff malfunction. For the steel cage match between Solo Sikoa and Jacob Fatu. Aqui tem esse detalhe também. Tem gente que tá dizendo que a algema do Jacob Fatu era pra ter estourado um pouco depois na luta, que ela acabou estourando antes do que deveria, tá? Was supposed to include a spot where Fatu saw his wrist handcuffed to the top of the cage. The drama of the spot would have seen Fatu break the handcuffs, however the next time the camera was on Fatu, he was mysteriously out of the handcuffs. In a unique moment, Michael Cole revealed that WWE had an alternative angle, which was able to show how Fatu got out of the situation. Number 20, WrestleMania. Tá, ali eles falaram que, assim, na hora em que eles deveriam ter mostrado o Jacob Fatu estourando a algema, na verdade já tinha se soltado. E aí, claramente, o Jacob Fatu acabou quebrando sem querer a algema. E aí depois eles mostraram um outro ângulo da cena. E claramente ele baixou a mão com um pouco de força e acabou quebrando a algema. Ela não era muito forte, né? Foi feita para ser quebrada, né? Mas aí ele acabou cometendo esse pequeno deslize aí. Yeah. And Michael Cole is prone to the occasional slip-up on commentary, and during the Dominic Mysterio vs AJ Styles match, Cole would claim that Mysterio won the Intercontinental title at SummerSlam before quickly realizing that he was incorrect and proceeded to correct himself to say WrestleMania. Tá, And the final three. disse que o Michael Cole disse que o Dominic Mysterio ganhou o campeonato intercontinental no SummerSlam, sendo que foi na WrestleMania, mas é bobeira. And just as John Cena and Cody Rhodes were getting their match started, Michael Cole boldly declared that Cena and Rhodes were part of the final two of the 2025 Rumble. But Cole then corrected himself to say the final three, but even this was incorrect. Rhodes was a reigning WWE champion at the time and wasn't even in the Rumble match. Nossa, essa eu nem tinha me tocado. E olha que eu acompanho em inglês, mas é porque eu narro por cima da transmissão. O Michael Cole ele teria dito que o Cody Rhodes e o John Cena foram os dois últimos lutadores da Royal Rumble desse ano. Depois ele se corrige e diz que eles eram os últimos 3. Só que o Cody Rhodes ele nem lutou no Royal Rumble, porque ele era o campeão da WWE na época. Ele fez aquela luta de escadas com o Kevin Owens, disputando o campeonato atual da WWE e o Winged Eagle, né? Na verdade, os últimos 3 foram o John Cena, o Jey Uso e o Logan Paul, se não me engano. Então, da onde que o Michael Cole achou que o Cody Rhodes estava entre os últimos 2 ou os últimos 3 do Royal Rumble desse ano? Sei lá. Bom, gente, é isso. Tá? Eu gosto muito desses vídeos da WrestleMania que eles mostram coisas que não deveriam ter acontecido, eles mostram alguns bots, porque às vezes a gente perde algumas coisas na transmissão. E nesse caso aqui não foi diferente, eu achei muito legal. Você viu alguma outra coisa aqui no WrestleMania, no WrestleMania, aí tá vendo? Olha o meu bot aí. No SummerSlam, que não deveria ter acontecido? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês identificaram esses bots aí agora, não tinham identificado no show, coloca aqui também, eu quero saber a opinião de vocês. Desde já, meu muito obrigado. Não deixem de maratonar os meus conteúdos. Eu vou colocar algumas opções aqui na tela para vocês, meus estimados membros do canal. A gente se vê do outro lado. Até a próxima.